Tem 6 indicadores que têm a mesma aparência, uma linha exibida numa janela separada do gráfico que oscila dentro de um intervalo de valor específico, o mesmo objetivo, identificar situações de sobrecompra e de sobrevenda, e também tem as mesmas estratégias, que é operar a cruzar certos valores, e por isso todos eles vão ser analisados juntos. O que difere esses 6 indicadores é a forma como a linha é calculada e o intervalo de valores em que eles operam. Aqui nós temos uma tabela de referência mostrando os valores mínimos e máximos de cada um desses indicadores e também que valores por padrão que disparam compra e disparam venda. Esses valores, obviamente, podem ser configurados nos robôs. Então aqui a gente pode ver a aparência desses indicadores. Alguns podem ter uma cor de linha diferente, um estilo de linha diferente, mas basicamente todos eles seguem esse mesmo estilo. Quando esses indicadores estão acima de um certo nível, a gente diz que esse ativo está sobrecomprado, né? Ou que o ativo está superprecificado, né? Ou no português bem simples, que o ativo está caro. Nesse momento o ativo está caro. Em contrapartida, se ele estiver abaixo de um certo valor, ele é considerado sobrevendido, subprecificado ou ainda barato. E eu acho que o objetivo aqui fica bem claro, né? É comprar o ativo quando ele estiver barato e vender quando ele estiver caro. Essa aqui é a configuração do IFR, mas todos eles têm a mesma cara, todos eles têm os mesmos parâmetros. O que muda são os valores padrão, por exemplo, de período, de sobrecomprado e sobrevendido, de acordo com como a gente viu naquela tabela anterior. E todos eles têm essas duas opções de estratégia, operar no rompimento ou operar no retorno para o centro. Aqui nós temos dois exemplos dessas duas estratégias, né, onde seria a compra no rompimento e onde seria a compra no retorno para o centro. Aqui é a mesma coisa para a venda, onde seria a venda pelo rompimento e onde seria a venda pelo retorno para o centro. Agora nós vamos dar uma olhada em como cada um desses indicadores é calculado. Esse aqui é um conjunto de velas reais, retirada do mini índice, e eu vou usar os valores reais dessas velas para calcular cada um dos 6 indicadores para que a gente possa fazer um comparativo entre eles. Começando pelo Aron. Para calcular esse indicador, a gente precisa das máximas e das mínimas dos últimos X candles, onde X é o período do indicador. Por padrão, o período desse indicador é 9, mas aqui a gente vai usar 7. Tudo que a gente precisa é o índice da vela com a maior máxima e o índice da vela com a menor mínima. Aqui no caso, a maior máxima é a vela 1 e a menor mínima é a vela 7. Agora é só aplicar a fórmula. Índice da menor mínima, 7, menos índice da maior máxima, 1, dividido pelo período, 7, multiplicado por 100, que é igual a 85. Como o Aron indica a venda em valores maiores do que 50, esse é um sinal bem forte de venda. Se a menor mínima do período está distante e a maior máxima é recente, então o Aron gera valores altos, que são sinais de venda. Se a maior máxima e a menor mínima estão próximas uma da outra, então ele gera sinais próximos de zero, que são sinais neutros. Finalmente, se a maior máxima do período está distante e a menor mínima é recente, então o Aron gera valores bem baixos, que são sinais de compra. Para calcular o WPR, precisamos das máximas, mínimas e fechamentos dos últimos X candles, onde X é o período do indicador. Por padrão, o período desse indicador é 14, mas vamos seguir aqui usando 7. Assim como no Aron, precisamos identificar a maior máxima e a menor mínima do período, mas dessa vez nós vamos usar os valores e não os índices. Com o preço do fechamento atual, da maior máxima e da menor mínima do período, basta aplicar a fórmula. Diferença entre a máxima do período, 52.040, e fechamento, 52.035, dividido pela diferença entre a máxima do período, 52.040, e a mínima do período, 51.725, o que dá como resultado menos 2,78. O WPR gera sinais de venda com valores acima de menos 20. Então, concordando com o Aron, esse é um sinal forte de venda. Esse indicador gera valores altos, que são sinais de venda, quando o fechamento da barra mais recente é próximo da maior máxima do período. Quando o fechamento está próximo da média entre a maior máxima e a menor mínima do período, os valores se aproximam de menos 50, que é o meio do indicador. E esses são sinais neutros, não são nem sinais de compra nem sinais de venda. E quando o fechamento está próximo da menor média do período, ele gera valores baixos, que são sinais de compra. O índice de força relativa é provavelmente o indicador mais conhecido dessa categoria. Para calculá-lo, nós precisamos apenas dos fechamentos dos últimos X candles, sendo X o período do indicador. O período normal do IFR é 14, mas aqui a gente vai usar 6 períodos. A gente não vai usar 7, como a gente tem usado nos outros indicadores, porque 6 é o máximo possível que a gente consegue calcular com 7 velas, né, que a gente está usando. O primeiro passo é calcular a diferença entre o fechamento de cada candle com o fechamento anterior.
Se o valor for positivo, ele vai para a coluna U, de up, e se for negativo, ele perde o sinal e vai para a coluna D, de down. O que está sendo medido aqui é quanto o preço subiu, up, e quanto o preço desceu, down, em relação ao candle anterior, e no final é feita a média desses valores, a média da coluna U e a média da coluna D. Com esses valores calculados, podemos aplicar a fórmula. Primeiro, a força relativa, média de U dividido pela média de D, resultado 2,3. Depois 100 dividido por 1 mais a força relativa, que a gente acabou de calcular, que é 2,3. 100 menos esse valor, e nós temos o resultado 70. Como 70 é exatamente o valor de sobrecompra do IFR, diferente do ARON e do WPR, esse não seria um sinal de venda, uma vez que não teve rompimento. Para gerar valores baixos, o U deve ter valores baixos e o D deve ter valores altos. Para isso é preciso muitos candles positivos e poucos candles negativos, ou os candles positivos têm que ser bem maiores, mais significativos do que os negativos. Se os candles positivos e negativos se equilibrarem, o resultado é neutro, e se os candles negativos se sobressaírem, então o valor do IFR é alto, gerando sinais de venda. O DeMarker tem um cálculo e uma lógica bem parecidos com o IFR. A principal diferença é que ao invés de usar os fechamentos, ele usa as máximas e as mínimas. Para cada candle, precisamos calcular o Dmin, que é a mínima anterior menos a mínima atual, e o Dmax, que é a máxima atual menos a mínima anterior. Depois descartamos todos os valores negativos e calculamos a média de cada uma dessas colunas. Com a média de Dmin e Dmax calculadas, podemos aplicar a fórmula. Média de Dmax, 30, dividido pela soma entre a média de Dmax, 30, e a média de Dmin, 25,5, o que resulta em 0,57. O sinal de venda do DeMarker é a partir de 0,7, então esse valor está longe de ser um sinal de venda. O DeMarker gera sinais de compra quando mais novas mínimas são geradas do que novas máximas, ou ainda quando as novas mínimas têm diferenças mais expressivas do que as novas máximas, gerando assim uma média de Dmax menor do que a média de Dmin. Quando novas máximas e novas mínimas se equilibram, os resultados se aproximam de 0,5, que é o meio do indicador, e são sinais neutros. Já quando as novas máximas são mais expressivas do que as novas mínimas, ele gera valores altos, que são sinais de venda. O índice de fluxo de dinheiro, ou simplesmente MFI, leva em consideração o preço típico e o volume nos seus cálculos. O preço típico é a média entre máxima, mínima e fechamento. A multiplicação entre o preço típico e o volume é chamada de fluxo de dinheiro, e precisamos calcular esse valor para cada candle. Se o valor for maior que o anterior, ele vai para a coluna dos positivos, se não, para a coluna dos negativos. Somando cada uma das colunas, nós temos o fluxo de dinheiro positivo e o fluxo de dinheiro negativo. Aplicando a fórmula, fluxo de dinheiro positivo, 3.786, dividido pela soma entre fluxo de dinheiro positivo, 3.786, e o fluxo de dinheiro negativo, 1.237, nós temos o resultado 75. Para vendermos pelo MFI, precisamos de um valor acima de 80, então o indicador está próximo de um sinal de venda, mas ainda está indicando neutro. O MFI gera sinais de venda quando o preço típico sobe mais do que desce no período analisado, desde que essas subidas sejam validadas pelo volume. Quando as subidas e descidas se equivalem em peso, ele gera sinais neutros, e quando as descidas são maiores ou mais pesadas, ou seja, com mais volume, então ele gera sinais de compra. O nosso último indicador a ser analisado é o Índice de Canal de Commodities, o CCI. Assim como o MFI, o CCI também usa o preço típico, porém não analisa o volume. O CCI calcula a média dos últimos X preços típicos e o desvio padrão da média desses preços. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o desvio padrão, porque um outro vídeo é dedicado exclusivamente para explicar esse indicador. Então aqui a gente vai dizer simplesmente que ele é uma medida de volatilidade que analisa o quanto é normal um preço se afastar da média num período analisado. Vamos à fórmula. Diferença entre preço típico, 51.988, e a média dos preços típicos, 51.919, dividido pelo desvio padrão, 39, dividido por 0,015, que é uma constante nesse indicador, resultado 119. O CCI gera sinais de venda quando o preço típico sobe, se afastando da média a uma distância de pelo menos uma vez e meia, o que é considerado normal para o período analisado. Quando o preço está próximo da média, os sinais são nulos. E para encerrar essa longa jornada, esse monte de indicadores, quando o preço típico desce, se afastando da média a uma distância de pelo menos uma vez e meia, o que é considerado normal, então ele gera sinais de compra.
Bom, todos esses 6 indicadores têm o mesmo objetivo, fazer análise de sobrecompra e de sobrevenda do mercado. Todos eles têm cálculos semelhantes, né, levam em consideração coisas parecidas, mas a gente fez uma análise aqui das mesmas velas, né, do mesmo conjunto de velas, com os mesmos valores, com os 6, e os 6 deram resultados bastante diferentes. A gente teve o ARON e o WPR gerando sinais fortes de venda, o CCI gerando um sinal de venda, o IFR numa venda iminente, no próximo tick, no próxima vela é bem provável que gere um sinal. O MFI está próximo de uma venda, mas nem tanto como o IFR. Já o DeMarker gerou um sinal completamente nulo. Então, apesar deles terem muitas semelhanças, deles terem objetivos bastante parecidos, eles são indicadores bastante diferentes.